Graça e paz, meus irmãos. Nós iniciamos agora mais uma aula de EBD, desta vez um pouco diferente, né? Nós estamos online devido às circunstâncias que temos enfrentado em nosso país, mas a igreja não para e nós também não podemos parar de meditar acerca da palavra do nosso Deus. Então hoje nós iremos tratar sobre a justificação, uma continuidade da Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje nós iremos tratar o capítulo de número 11, tá bom? Então convido você a pegar a sua Bíblia e a pegar a sua confissão de fé, para que juntos possamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem nos ensinado. Muito bem, justificação. O que é justificação, né? O que acontece conosco quando isto ocorre em nossas vidas, quando nós somos justificados? São essas coisas que nós queremos tratar com os irmãos nesse tempo oportuno. Tá bom? Então, eu gostaria de ler para os irmãos uma definição que um teólogo vai trazer para nós, Wayne Grudem. Ele vai trazer uma introdução acerca deste assunto. Primeiramente, ele vai falar o seguinte: enquanto o chamado ao Evangelho nos convida a confiar em Cristo para receber o perdão dos pecados, a regeneração nos possibilita responder a esse convite. O próximo passo no processo é que Deus tem de responder à nossa fé, é fazer o que prometeu, isto é, realmente declarar que os nossos pecados foram perdoados. Então isto é justificação, o ato de Deus declarar que os nossos pecados foram perdoados, o ato de Deus nos tornar justos, limpos de todo e qualquer pecado. Então, por definição, o que é justificação? Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Deus como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Essa definição é de Wayne Grudem e ele traz isso em sua sistemática e define muito bem aquilo que nós queremos dizer quando nós falamos sobre justificação. É o ato de Deus nos declarar justos perante Ele. Para que a gente possa talvez tornar isso mais claro, elucidar o exemplo que Grudem aqui coloca em sua definição. Imagine a figura de um juiz, e diante desse juiz nós temos um criminoso, uma pessoa que possui ali vários delitos. Esse juiz, ele tem a autoridade e poder para declarar aquele criminoso como uma pessoa justa, uma pessoa sem crimes. Ele tem a autoridade para fazer daquele criminoso um inocente. Da mesma forma, Deus para conosco, Ele assim o faz. Somos criminosos perante ao Senhor. Afinal de contas, nós pecamos contra Ele. E quando nós pecamos contra o Senhor, nós então nos tornamos criminosos perante Cristo, ou perante Deus, melhor assim dizendo. Mas Deus possui autoridade para nos tornar inocentes mediante o sangue de Cristo Jesus, fazendo com que a nossa ficha agora fique limpa perante Deus. Este ato de nos tornar inocentes perante Deus é o ato da justificação, e ela só se dá por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos que eu e você somos justos perante Deus, é porque Deus, mediante Cristo Jesus, nos declarou sem pecados. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, Deus então nos declara justos. Ele perdoa os nossos pecados. E agora, ao invés de irmos rumo à condenação, nós estamos indo rumo à glória eterna, juntamente com o Pai, por este ato de Deus que é tão somente possível através de Jesus Cristo.
Então nós já falamos um pouquinho sobre a justificação, nós definimos o que é justificação. Agora a pergunta que nós devemos fazer é como eu sou justificado? Se você olhar para o parágrafo número 1 do capítulo 11 da nossa confissão de fé, você vai ver que ali ele vai trazer algumas orientações para nós que são a respeito desse processo de como eu posso ser justificado. Vamos ler o parágrafo número 1 então da confissão, parágrafo número 1 do capítulo 11 sobre a justificação. O início vai falar assim: aqueles a quem Deus chama eficazmente, Ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos. A confissão de fé, então, vai trazer isso logo no início do primeiro parágrafo do capítulo 11. Aqueles a quem Deus chama de maneira eficaz, nós já vimos isso, o chamado eficaz de Deus, aqueles a qual Deus chamou, Ele também livremente justifica estas pessoas. Então a justificação, ela se dá através do chamado de Deus a seus eleitos. Aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são eleitos em Cristo Jesus, aqueles que se achegam em Cristo, quando então vão em direção à cruz, quando entendem que o Senhor Jesus é o Senhor das suas vidas, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, que Ele é o único que perdoa pecados, que Ele é o único que tem poder para nos salvar. Quando a pessoa então tem esse entendimento, ela agora se torna justa perante Deus. Deus declara que os seus pecados então são perdoados, e perante ao Senhor agora essa pessoa já não tem mais culpa pelos seus pecados, porque Cristo levou sobre si a culpa daquela pessoa. Então quando nós chegamos diante do Senhor, o preço foi pago, né? Foi imputado então a nossa culpa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que é chamado por Cristo, ele também é de maneira livre justificada. Certo? Nós podemos ver mais sobre isso em Romanos capítulo 3, verso 24. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir nesse texto, Romanos capítulo 3, verso de número 24, vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção, pela salvação que temos na pessoa de Jesus Cristo. Então nós só somos justificados por meio de Cristo Jesus. Não existe outra maneira, não existe outra forma de sermos justificados senão somente pelo sangue de Jesus Cristo. Se você também puder abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, verso de número 30, você vai ver que Paulo vai complementar esta ideia. Romanos 8, 30 vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Então aqueles que são predestinados, aqueles que são chamados, estes também são justificados. Todos aqueles que se achegam em Cristo Jesus, todos aqueles que são salvos por meio de Cristo Jesus, são justificados perante Deus. Deus então os declara, os torna justos, declara que os seus pecados foram pagos de uma vez por todas, mediante o sangue de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isto realmente é algo que deve trazer acalento aos nossos corações, trazer alegria aos nossos corações, porque nós não merecíamos esta graça, nós não merecíamos este privilégio, nós não merecíamos
realmente esse favor da parte de Deus, mas Ele nos torna justos através do sangue de Jesus Cristo. Isso realmente é algo maravilhoso. Muito bem, então vamos continuar lendo o parágrafo número 1 da nossa confissão. Se você olhar ali para o parágrafo número 1 do capítulo 11, perceba juntamente comigo aí onde diz assim: não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas por causa de Cristo somente. Não por lhes imputar como sua justiça, sua própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei e da obediência passiva em sua morte por sua completa e única justiça pela fé. Esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Muito bem, a confissão de fé ela vai deixar clara, vai trazer luz, lançar luz para nós, de que esta obra é tão somente do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos participação, nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos tirar nada, é algo tão somente do Senhor Jesus. Jesus Cristo é quem fez esta obra completa. Observe que a confissão vai dizer o seguinte: não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas por causa de Cristo somente. Nós não podemos fazer absolutamente nada para justificar os nossos pecados perante Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada para nos tornarmos justos perante Deus. Tudo aquilo que fazemos, toda e qualquer obra para Deus em relação à justificação dos nossos pecados, para Ele é como se fosse trapos de imundícia. Nós não podemos realmente fazer nada, é algo muito elevado para nós. Então somente Jesus Cristo é quem pode realizar esta obra para nos tornar justos, para então Deus perdoar os nossos pecados. Essa obra tem que ser, e tão somente Jesus é capaz de realizar, e Ele o fez por nós. É isto que é mais importante. Jesus Cristo fez isto por nós. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de Romanos. Nós iremos ler do verso 17 ao verso 19, onde vai trazer esta ideia que tão somente por um é que nós fomos justificados perante Deus. Romanos capítulo 5, do verso 17 ao 19, vai dizer assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veja como o texto é claro em imputar esta obra tão somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa obra é do Senhor Jesus, não é nossa. É uma obra que somente Ele poderia alcançar. Para nós seria algo realmente impossível. Se dependêssemos da nossa capacidade, do nosso intelecto, das nossas forças para que pudéssemos nos tornar justos perante Deus, estávamos literalmente perdidos. Então somente Jesus é o único que poderia alcançar esta obra tão excelente para então perdoar os pecados. O texto de Romano vai trazer um enfoque muito grande nesta questão de Jesus Cristo. Observe, no verso 17, fala assim: reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O texto continua, nos versos a seguir vai dizer o seguinte: assim também por um só ato de justiça, foi o ato de Jesus Cristo naquela cruz. Somente Jesus Cristo poderia então fazer uma obra perfeita para nos declarar justo. Então, por um só ato de justiça veio para os homens a justificação de vida.
Por fim, no verso 19, também vai trazer esta ideia. Pela obediência de um, muitos serão justos. Então é tão somente um, Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. É através da obra de Cristo, é através do sacrifício de Cristo que nos tornamos, então, justos perante Deus. É tão somente pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, para que então pudéssemos sermos declarados justos por Deus. Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário, queridos. Nós não precisamos acrescentar nada, nós não precisamos fazer nada mais. O que precisamos fazer é descansar em Cristo Jesus, tendo entendimento de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de que Ele é aquele que realizou a obra perfeita e que apaziguou a ira de Deus, perdoando os nossos pecados. E agora, através dele, através do seu sangue, Deus nos declara justos perante ele. Então, como sou justificado? Tão somente pela obra de Cristo Jesus na cruz, pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz. É o único meio para que Deus então possa nos tornar justos perante Ele, somente através do sangue de Jesus Cristo. Muito bem, e agora que eu sei o que é justificação, o que eu faço para ser justificado perante Deus, o que acontece conosco quando nós estamos neste estado? Volte para a sua confissão de fé, nós iremos ler o parágrafo número 2 da confissão de fé, e ela vai trazer o seguinte: a fé, assim, recebendo a Cristo e descansando nele, e sem justiça, é o único instrumento de justificação. O parágrafo 2 ainda vai continuar a trazer um enfoque na obra salvífica de Cristo Jesus, e de que é tão somente por esta obra é que nós nos tornamos então justos, ou que nós somos justificados. Esta obra de Cristo é o único instrumento para a justificação. Romanos capítulo 3, verso 28, vai dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tão somente pela fé. Não há outra maneira, não há outro meio onde podemos chegar mediante a Cristo, senão pela fé. Então a fé é um meio. E aqui o texto vai deixar bem claro que somos justificados mediante a fé, sem obras da lei. Não podemos fazer exatamente ou absolutamente nada. Mas o parágrafo continua e fala assim: ainda assim, ela não está sozinha na pessoa justificada. A fé, ela não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre encontra-se acompanhada de todos, ou de todas as outras graças salvíficas. E não é uma fé morta, mas uma fé que opera pelo amor. Então, quando nós somos justificados, esta fé que opera em nós, ela não está sozinha. Ela vem junto com as outras graças salvíficas, ou ela vem junto com um conjunto de coisas que acontece na vida do cristão. Então, nós precisamos olhar para o texto bíblico para entender melhor aquilo que a confissão quer lançar a luz para nós aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 6, vai dizer o seguinte, irmãos: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Aqui o texto vai elucidar para nós que esta fé, ela é operada no amor. Uma vez então que eu depositei minha fé em Cristo Jesus, e o texto deixa claro que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, nem aquele que era judeu, nem aquele que não era judeu, aquele que era circunciso, aquele que era incircunciso, aquele que fazia parte da nação eleita, aquele que não fazia parte, nada disso, obedecer ou não a lei aqui no contexto de Gálatas, tem valor algum, mas sim a fé.
na pessoa de Jesus Cristo, e esta fé que é operada pelo amor. Então, aquele que é justificado, aquele que foi justificado por Cristo, aquele que foi justificado mediante a obra do nosso Senhor Jesus, ele opera agora em amor. Ele opera em amor. Tiago também vai nos trazer luz acerca disso daqui que nós estamos discutindo. Tiago capítulo 2, verso 17, verso 22 e verso 26. Vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, agora que nós somos justificados, agora que nós fomos justificados mediante o sangue de Cristo Jesus e que nós agimos por fé para poder chegarmos até Cristo, é esperado que aqueles que estão justificados ajam em amor. E esta fé, ela não é uma fé vazia, não é uma fé que termina nela mesma, mas é uma fé que vem acompanhada de um testemunho, que vem acompanhado de obras. Tiago vai deixar bem claro que a fé sem obras é morta. Então, aqueles que foram justificados, aqueles que agora estão declarados como justos perante Deus, precisam realizar as obras que o Senhor preparou para eles. Nós, quando cristãos, precisamos realizar as obras que Deus preparou para que pudéssemos viver nelas. Uma vez justificados, precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor, cumprindo a sua palavra, servindo ao Senhor em alegria, realizando as obras que Ele preparou para nós. Meus queridos, isto é justificação. Nós vimos que a justificação é o ato de Deus declarar que os nossos pecados foram perdoados. E Ele declara de uma vez por todas, na força de um juiz, na autoridade de um juiz, no poder de juiz, declarando que nossos pecados foram pagos por meio do sangue de Cristo Jesus, que é o único que nos faz chegarmos diante de Deus nestas condições. E nós só chegamos a Cristo Jesus por meio da fé. E nós vimos que esta fé que nos justifica por meio de Cristo é uma fé que não é vazia, mas é uma fé que ela é realizada em amor e que pratica as obras a qual Deus preparou para nós. Que você possa aprender com a palavra de Deus e que a palavra de Deus nos leve a servi-lo com alegria em nossos corações. Que Deus abençoe. Até a próxima.